Doutor Silvério Falcão Santana, uma alegria recebê-lo. Já lhe agradecendo em nome do FOPECT aí e a mediação que o Edson fez aí de lhe convidar. Nós vamos lhe passar a palavra, que tem um tema importante de expectativa de todos nós aí, identidade e adicção, né? E também o senhor tem um vasto conhecimento científico aí, como especialista em dependência química, doutor e pós-doutorado em psicologia, né? E tem também um livro com um tema extraordinário aí que o Edson nos passou. Eu vou deixar o senhor fazer uma apresentação aí, né? Edson, se você quiser dar uma saudada no teu convidado aí, que pelo FOPECT aí também, fica à vontade, mas temos com horário bem avançado, né? E nós queremos já logo ouvir a sua exposição aí, 15 minutos, depois nós abrir para um debate e depois fazer um fechamento. Perfeito. Doutor Silvestre Falcão Santana, seja muito bem-vindo ao nosso fórum, ao nosso convidado especial, né? Esteja à vontade aqui em meio aos gaúchos, mas esse fórum, ele... E o chimarrão é virtual hoje. Sim. Chimarrão virtual. Acompanhado por diversos outras CTs em todo o Brasil, né? Nossos amigos que nos acompanham, nossos companheiros. Então, em breve, aí, Flávio Otoni Pereira, lá, né? Também do Espírito Santo, nosso companheiro lá de CT, seja muito bem-vindo aí, e a palavra é sua. Esteja à vontade. Que bom. Obrigado a todos vocês pelo carinho, pelo amor, pelo acolhimento, né? Esse abração gaúcho aí. Para mim é uma alegria, um prazer estar aqui compartilhando a minha experiência, da mesma forma que eu sei que todos vocês têm muito para me aprender também, né? Para me ensinar a partir de vocês. A vida é uma troca, né? De experiência, principalmente no que se refere à recuperação e dependência química. Então, por que eu falei para o Edson, né, dessa proposta de identidade adictiva, falando para quem está nos ouvindo de uma forma mais objetiva, porque eu fiz um doutorado na Argentina durante 5 anos, onde minha pesquisa, meu campo de pesquisa foi a comunidade terapêutica, e a minha linha de pesquisa foi tentar achar o que existe no abusador de drogas e álcool, né, na personalidade dele. E assim como nós temos várias identidades, né, o ser humano tem sua identidade para executar seu papel social, eu fui descobrindo com as minhas pesquisas que existia realmente uma identidade adictiva, que todos nós que estamos no campo da comunidade terapêutica, nós estamos lidando com ela o tempo todo. E muitas vezes o monitor, o conselheiro, o terapeuta está numa intervenção com o dependente químico numa comunidade terapêutica e trata ele de N formas, se relaciona com ele, se expressa com ele, faz intervenções, cada comunidade de acordo com o seu método, porém, às vezes, não alcança que ali existe uma identidade própria, específica, né? Nós sabemos que para a psicologia social, a palavra identidade é diferente de personalidade. A personalidade é a nossa estrutura, né, que nós temos lá na nossa mente, do nosso jeitão de ser enquanto pessoa, enquanto existência. Sabemos, como cristãos, que por trás da nossa personalidade está a nossa essência, né, que é o nosso contato com o transcendente. Mas, quando nós desempenhamos certos papéis sociais, nós expressamos nossa identidade. Identidade é um termo muito simples de se entender, né? Uma pessoa nunca foi pai. A partir do momento que ela tem um filho, ela passa a ter um compromisso, uma responsabilidade e desenvolver com maturidade um papel específico de pai, uma identidade paterna, né? A pessoa não casou e, de repente, namorou, noivou e casou, ela vai adquirir uma identidade matrimonial. Assim como identidade de filho, identidade de pais, né?
identidade, por exemplo, agora eu estou aqui oferecendo meu ensinamento, eu estou na identidade, no meu papel de professor, né? Se outra pessoa vem também dar sua aula, a fazer sua apresentação, eu já vou mudar o meu papel, eu vou mudar para uma identidade de aluno, né? Então, a identidade em si ela é flexível, né? As pessoas podem viver a identidade numa certa época, em outras épocas não tê-la mais, né? Ter outras identidades, né? Isso não tem nada a ver, não podemos confundir com dupla personalidade ou múltiplas personalidades, né? Personalidade é uma coisa, identidades são outras. E eu percebo, né, nesses mais de 30 anos de ajuda aos dependentes químicos, eu comecei menino muito novo, com 17 anos mais ou menos, através de um chamado espiritual, e aí eu fui visitando comunidades terapêuticas e clínicas também, né? No mundo todo eu fui visitando, e para aprender. E eu ia vendo que, às vezes, cada comunidade ou cada clínica tratava a pessoa a partir dos seus conceitos ou preconceitos, a partir das suas regras religiosas, a partir dos seus estados de psicologismos, ou a partir de seus traumas históricos. E isso me chamou muita atenção, porque quando eu me relaciono para ajudar o outro, num relacionamento terapêutico que seja, eu tenho que ter muito cuidado para, junto com a minha linha de ajuda, não ir também questões, conceitos e preconceitos que estão dentro de mim. O dependente químico, por si, ele já traz uma história de preconceito e exclusão social, né? A gente remonta, quando se fala em identidade adquisitiva, na época do Império Romano, né? Em que as pessoas tinham uma dívida a pagar naquela época, o que acontecia? Essas pessoas, se não tinham condições de pagar a dívida, elas pagavam com o próprio trabalho, elas pagavam com o seu próprio esforço, seu próprio empenho. Elas tinham que abrir mão de uma identidade livre pessoal delas para poder se aprisionar uma identidade escravagista, né, até concluir aquele trabalho pagando a sua dívida. Nós vemos também histórias, né, dos gregos, né, há muitos e muitos anos atrás, que existia sobre o estigma. Goffman é um autor, um cientista, que ele fala muito sobre exclusão. E aí ele traz, né, que os gregos, quando tinha alguém na sociedade grega que cometia um crime, né, uma infração em relação às leis, às regras sociais, essa pessoa era imputada nela com marcas de fogo na sua pele, um sinal para ficar uma cicatriz e sinalizar que era um marginalizado. E isso não é nada diferente do que o dependente químico traz consigo. Ele, por si, já traz consigo uma doença progressiva, incurável e fatal. Então, se ele traz essa natureza dessa doença com essa dinâmica, e isso já reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, né, nós podemos fazer o quê? Proporcionar. E por isso que eu sou um apaixonado pela comunidade terapêutica, né? Nós todos sabemos que a comunidade terapêutica, pelo menos na minha visão particular pessoal, ela é essencialmente cristã. Ela é voltada dentro daquele modelo dos primeiros cristãos de Atos dos Apóstolos, onde as pessoas tinham tudo em comum, partilhavam seus bens, partilhavam sua vida, né? Vimos que na Segunda Guerra Mundial, né, quando aconteceu de encher os hospitais psiquiátricos, a partir dali, né, a classe médica não deu conta, né, a parte de profissional de equipe, e foi através daquelas partilhas que começou a se perceber um efeito terapêutico na identidade adquisitiva, nas pessoas que eram portadoras da doença. Então, voltando para o assunto, a dependência química, ela é uma doença a nível mental, a nível comportamental, mas a pessoa, ela vai perdendo, quanto mais a sua doença progride e se agrava, mais ela vai perdendo os registros saudáveis e positivos que foi oferecido para ela ou que ela construiu durante toda a sua história, na sua educação, na sua espiritualidade, na sua religião, na sociedade civil, né? O processo de construção da doença em si é um processo de desconstrução dos valores pessoais. Quanto mais a doença progride, mais se desconstrói todos os valores e princípios que as pessoas carregavam com si. Dessa forma, o ego da pessoa, em que ela se apresentava para a sociedade com a sua identidade própria,
a doença foi progredindo, o que acontece? Automaticamente ela foi perdendo aquela identidade. Por isso que a pessoa que é pai e se torna um dependente químico, ele não prioriza mais seu filho. A pessoa que é esposa se torna um dependente químico, ele não prioriza mais a esposa. A pessoa que era cristã e frequentava uma religião, uma comunhão com Deus, ela abre mão disso e coloca. Enfim, né, quem se torna o altar, o ídolo, né, a própria droga, o próprio objeto droga, porque a pessoa passa a ter comportamentos, né, específicos voltados para aquele abuso. Então, quer dizer, ela abre mão de todas as outras identidades e ela vai construindo. Então, eu acredito que, além da doença da dependência química, né, como cientista falando, paralelamente é construído uma identidade adictiva. E essa identidade ela é construída a partir da progressão da doença. Né? E aí a gente vê em Freud. Freud, ele, quando ele traz, né, em seu artigo sobre os mecanismos de defesas, né, do ser humano, esses mecanismos de defesa, como a negação, como a projeção, como a transferência, minimização, racionalização, né, no meu livro até falo bastante sobre Freud em relação a esses mecanismos. Esses mecanismos que nós já temos, independente de ser dependente químico ou não, mesmo quem não é um dependente químico, nós temos esse mecanismo de defesa que faz parte do nosso ego, para proteger nosso ego. Então, esses mecanismos de defesa, no dependente químico, ele se torna um aliado de um ego fragilizado, de um ego que foi destronado. Porque o dependente químico, quando a doença progride, o ego dele se fragiliza. O que ele imagina que é ego nele, na verdade, é um pseudo-ego. Ou seja, é um ego fantasmagórico, um ego criado, construído a partir do seu auto-engano no seu mundo imaginário. Então, esse é o ego adictivo. Por quê? Porque o dependente químico, ele perde o controle, nós sabemos disso. Perdendo o controle, ele não pode ter o seu ego mais comandando a sua vida para cumprir os seus papéis sociais, assumindo as responsabilidades das identidades que ele tinha anteriormente. Por isso que ele vai perdendo, vai desconstruindo essas outras identidades. Né? Na medida que vai desconstruindo, a sua identidade adictiva vai aumentando. O que nós estamos no universo, né, no contexto da recuperação de dependentes químicos, quais são as características de uma identidade adictiva? É o que nós já conhecemos de um dependente químico. A manipulação, a mentira, a sedução, né, o mundo imaginário, desconectar com a realidade. Então, tudo bem, mas é preciso a gente se aprofundar. Então, eu como um obreiro, como um servo de Deus, como um monitor, como um terapeuta, como um agente terapêutico, que vão entrar no relacionamento de intervenção com algum método, que seja cada comunidade terapêutica com a sua, com esse dependente químico, primeira coisa que eu preciso me perguntar, qual é a visão que eu tenho dessa pessoa que está aqui comigo? Né? Porque muitas vezes a pessoa vai ajudar o indivíduo, mas coloca ele no lugar de objeto. E objeto por objeto, ele já tem uma longa história de ser objeto. O próprio fato dele ter adquirido uma identidade adictiva, uma identidade própria, específica, enquanto um adicto, né, com todas as características gerais específicas de um adicto, o que acontece? Ele pega e vai entrar nesse processo de construção de degradação total. Então, a pessoa que está no relacionamento com ele precisa primeiro se perguntar qual é a visão que eu tenho desse tipo de demanda. Não é da pessoa, inclusive, não. Né? Estou tratando ele como um objeto, porque objeto por objeto ele já foi objeto, ele já tem uma longa história de escravidão, né? De não ser o sujeito da sua própria história, de não ser o protagonista da própria história. E é isso que a identidade adictiva amarra no indivíduo. Ela amarra esse poder do ego dele de ser o protagonista, o sujeito da própria história, de poder usar seu livre-arbítrio para fazer as suas opções sociais de vida. Né? Ele não consegue. Eu costumo dizer que a pessoa começa usando o objeto droga e depois ela se torna objeto do próprio objeto. Né? É uma frasezinha que é muito comum a gente usar aqui. Né? Eu faço parte da pequena comunidade de Jesus, que é uma comunidade terapêutica que existe há mais de 30 anos, e a gente foi aprendendo esse tempo todo com eles próprios.
Então, assim, o que eu quero lidar com esse indivíduo? Primeira coisa, eu tenho que vê-lo como sujeito, um sujeito que está aprisionado, que está encarcerado, né? E qual é o meu desafio? Né? Porque para o terapeuta, para o conselheiro, para quem está numa relação de ajuda, ele precisa estar se perguntando, né? Qual é o meu desafio? É muito fácil para nós trabalharmos com eles apontar, olhar, julgar, pensar e ver os erros deles, né? Porque isso já vem, não adianta, existe um inconsciente coletivo de discriminação social, isso daí é certo, né? A gente vê isso lá em ONG. Então, até que ponto a discriminação social, que eu luto contra, ela também está em mim em alguma dimensão em relação àquele adicto que está dentro da comunidade terapêutica e que precisa do meu amor, que precisa da minha técnica, precisa da minha eficácia dentro do processo. Então, é preciso eu primeiro me perguntar enquanto desafio, né? De que forma eu estou olhando? Eu estou olhando o drogado, como muitos pensam, né? Esse cara que não dá para acreditar, ou estou apostando no indivíduo? No indivíduo que deseja, sim, verá essa página. Então, a identidade adictiva é uma identidade que ela precisa, para ser desconstruída, ela precisa de ferramentas, ela precisa de técnicas, né? O processo de evolução das comunidades terapêuticas, né? Nós sabemos que as comunidades terapêuticas, elas foi descoberta, né, em Qumran, comunidade de Qumran, os papiros lá, né, mensagens, documentos, falando de comunidades daquela época, que ali eles tinham uma forma própria de se ajudarem. As comunidades terapêuticas, meus irmãos, eu me emociono quando eu falo isso. Nós estamos em território sagrado. Eu costumo dizer que o PCJ é um solo sagrado. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu não estou aqui para fazer pregação, não. Eu estou apenas fazendo uma referência, entendeu? Então, dependente químico é um grande desafio para que a gente possa, não é provar para ninguém, mas a gente possa ser realmente esse canal, né, para poder viabilizar eles o poder e o direito que eles têm de se reconectar com a essência deles de valores, e para isso a gente precisa de método, de técnica, de espiritualidade, até de enxada que seja, da laboterapia, mas é preciso não abrir mão de instrumento nenhum, mas considerar e valorizar todos os instrumentos, né? Por isso que, pelo menos, eu não gosto dessa coisa de ser radical apenas no método, achar, esse método é melhor que o outro, né? Eu criei um método, chamado 7 Passos do Processo Terapêutico de Recuperação. E criei também, como cientista, os 20 princípios. Mas em nenhum momento, sabe, não me vem essa prepotência de falar assim, esse é o melhor, ou o meu melhor. Não existe isso. Não existe o método X ou Y. O que existe é que aquele método está fazendo o melhor para aquele indivíduo naquele contexto. Meus queridos gaúchos estão aí com um monte de comunidade terapêutica, ouvi falar, quase 300, né? Olha que benção, é o método de cada uma, que é o melhor que pode estar oferecendo. A minha, eu estou aqui, eu sou um capixaba aqui no Espírito Santo, é a formazinha que eu vou aplicar. A comunidade terapêutica vizinha que está do meu lado, o método é o deles. Então, o profissional na área, ele precisa saber que ele não tem que ostentar nem levantar bandeira para nada em termos de método, para fazer intervenção na identidade adictiva. Primeira coisa é que ele tem que exorcizar essa ideia de que ele está lidando com um objeto, ele está lidando com o ser humano. Por isso que, hipótese nenhuma, eu não aceito, né, na minha comunidade terapêutica, é super proibido humilhação. Humilhação via ciência, via psicologia, via religião, via espiritualidade. Eu detesto isso, né? Poderia até falar, mas você vai ter muito trauma de humilhação? Não, mas eu já visitei muitas comunidades terapêuticas e clínicas que pessoas ignorantes, incapazes, estavam usando a humilhação como uma ferramenta medíocre, vamos dizer assim. E já estamos mais que no século XX, sabe? Precisamos evoluir. As comunidades terapêuticas têm evoluído de uma forma maravilhosa, cada ano que passa, né? Com essa interação, achei bonito vocês conversando entre vocês sobre as políticas aí, né, em relação às comunidades terapêuticas, né, o que vocês podem estar fazendo, dando uma direção. Isso que é o bonito, essa nossa unidade. Então, uma identidade adictiva, ela precisa ser juntamente apoiada por pessoas que realmente possam buscar exorcismos de certas mentalidades.
Porque senão ela faz o adicto ficar mais adicto ainda. Se ele mentir, ele vai mentir muito mais. Se ele manipulava, vai manipular muito mais, dá efeito colateral. É como se elas fossem... Muitas comunidades terapêuticas hoje é um remédio que é dado de mal forma, de um mau jeito, e com isso produz efeito colateral nesses residentes que estão lá. Né? Acaba sendo um pecado, é um crime. Então nós estamos lidando com vidas humanas, entendeu? E para quem é cristão, com filhos de Deus. Filhos de Deus precisam ser restaurados. Então, assim, essa é a fala que eu quero deixar aqui, a importância de que o indivíduo, ao cuidar de um dependente químico, é preciso ele ter, aqui no livro, eu falo sobre as características de um conselheiro, um profissional, um terapeuta, como deve abordar, como deve tratar esse indivíduo. Falo dos 7 passos que eu criei e também dessa identidade adictiva, né? É preciso saber abordar. É preciso saber que você está lidando, não é com drogado. Você está lidando com um ser humano e que não tem que ser humilhado em hora nenhuma. Ao contrário, né? Ele tem que ser dignificado. E esse é um processo que é contínuo, que não acaba, né? Eu vejo que a melhor forma, se você quer oferecer o melhor, e eu sinto que isso é de Deus para colocar aqui, se você quer oferecer o melhor para o seu dependente químico, que você está tratando dentro da sua comunidade terapêutica, faça uma coisa, seja melhor para você mesmo. Faça o melhor para você mesmo. E faça e seja o melhor no sentido de qualidade, não no sentido de prepotência, de egocentrismo, mas no sentido técnico, terapêutico. Então, todos os profissionais, todas as donas de casas, todos os voluntários e as pessoas pagas que trabalham como identidade adictiva precisam entender que eles precisam, primeiro, cuidar de si próprio, né? Médico, cura-te a si mesmo. É preciso que você se trate, porque quanto melhor você fica, melhor você vai oferecer para esse dependente químico, né? E sempre buscando aprimorar, evoluir na espiritualidade, sim, a nível de legalização de comunidade, sim, a nível psicológico, terapêutico, sim, a nível sistêmico, né? Graças a Deus dessa era, precisamos evoluir dessa coisa fechada, né? Então é preciso que cada um resgate aquilo que tem de melhor para si para oferecer. E se uma pessoa tem uma identidade em crise, um conselheiro ou quem está na intervenção, você pode ter certeza, essa identidade em crise vai afetar o dependente químico que ele está no tratamento, porque a identidade do dependente químico em si, por natureza, já é uma identidade em crise. Por quê? Porque é uma identidade de cunho obsessivo-compulsivo. Então, mentalmente, ele tem essa tendência, né, de desconfigurar tudo aquilo que é registro positivo para poder sobreviver, né, em relação ao uso da adicção. O problema da droga, eu costumo dizer que eu não trabalho mais droga com os meninos lá no PCJ. Eu trabalho o comportamento adictivo deles, a identidade adictiva, porque o problema já ultrapassou a questão de droga. O problema é que eles já adquiriram essa identidade. Então, fica um desafio para todos nós, e o que eu queria passar para vocês é isso, com o maior carinho, achando que eu poderia estar contribuindo aí, né, um pouquinho, né, da minha parte, assim como vocês estão oferecendo um pouquinho da parte de vocês. Agradeço o carinho, agradeço a atenção, e quem quiser, eu tenho um canal no YouTube chamado Silvestre Falcão. Eu vi até que alguém falou aí, que me segue lá no YouTube. Esse canal é um canal que eu sempre falo de recuperação, eu não falo de drogas, não gosto de falar, às vezes eu trago um convidado, né, e eu sempre coloco temas pertinentes. Vou estar abrindo agora também uma pós em termos de tratamento, e esse livro é um livro que realmente a minha intenção, ele é, na verdade, uma compilação de 30 anos de experiência e mais os doutorado e pós-doutorado. E eu tenho o maior prazer de estar oferecendo esse livro para as pessoas, o maior carinho. Então, assim, é um livro de 275 páginas, e eu estou vendendo ele num preço muito assim abaixo do preço, R$30 mesmo, porque o meu interesse é levar ele para as pessoas para somar, para ajudar. Então, quem quiser adquirir o livro,
é o 27 DDD 998438163. Nesse telefone no WhatsApp é só fazer o pedido, a gente manda entregar, né? E se a pessoa for pagar, a gente envia o Pix. E se a pessoa não tiver nem dinheiro, a gente vai mandar o livro a si mesmo, tá? Porque a intenção é oferecer um pouquinho da gente, tá bom? Não agarra com a gente, não. Então, quem quiser, repetindo o livro, 27 998438163. E obrigado pelo carinho aí, o Edson pelo convite, os irmãos aí, muito obrigado pelo carinho. Doutor Silvestre, é uma alegria muito grande ter contado com a sua participação hoje aqui. Foi muito proveitoso para todos nós, para quem está nos assistindo. Certamente, né, nós iremos deixar aí ali embaixo nos comentários o seu contato, o seu livro, vamos divulgar. É imprescindível que os profissionais de comunidade terapêutica comecem a produzir, né, materiais para enriquecer o conhecimento de todo o nosso segmento, né, publicar material de cunho científico, que nós carecemos muito disso, né? Nós tivemos uma árdua batalha, doutor Silvestre, para reconhecer o método de comunidade terapêutica, a espiritualidade como um método de recuperação, né? Então, assim, nós conseguimos isso através da resolução 01/2015 do CONAD. Isso foi Deus que abriu, né, essa porta, e hoje nós podemos ter a espiritualidade presente como uma ferramenta de trabalho nas comunidades terapêuticas em todo o Brasil. Então, também carecemos de evidências, né, de que a espiritualidade funciona como método de recuperação, né? Nós temos aí o Conselho de Cardiologia, se eu não me engano, que reconheceu cientificamente a espiritualidade como um método de recuperação nos casos em que a própria medicina não oferecia condições, né, para melhoras. E a espiritualidade, a oração, né, correntes de orações, enfim, a fé, um elemento de cura, está provado cientificamente que ela funciona. Então, as comunidades terapêuticas também é um segmento que trabalha com essa ferramenta, e nós percebemos aqui, durante a sua fala, que o senhor tem isso, né, tem esse... Obrigado. Né, Obrigado. Mesmo sendo, né, hoje um doutor, não deixou, né, de crer que a fé é o elemento que está por trás do processo, né, da recuperação e reconstrução, né, de uma nova identidade. Então, nós queremos parabenizar o seu empenho, seu esforço, seu trabalho, né, seus estudos, e queremos também lhe convidar para participar novamente, né, nos próximos fóruns e espaços. Obrigado, com o maior carinho. Lá do Espírito Santo, né? O pessoal lá do Estado do Espírito Santo precisa muito, né, do nosso apoio, da Confenact, das demais federações, né? Lá nós sabemos que está bem difícil a situação. Sim. O governo, com os órgãos, né, que acompanham. Verdade. Lá. Precisamos de muito boas referências como o seu trabalho, que isso possa chegar até a ponta, né? Está aí o livro, está aí, né? A possibilidade de podermos acessar esses conhecimentos direto na fonte. Muito obrigado, doutor Silvestre, pela sua participação. Obrigado, Edson, pelo carinho. Obrigado aí pela força. Eu tenho um carinho muito grande aí pela Cruz Azul, que eu já acompanho há muitos anos, né? A Febract aí, que somos filiados, todos vocês. Para mim, eu me sinto em casa com vocês. Agradeço pelo carinho. Mais uma vez eu repito, quem quiser o livro, a gente vai enviar, e se tiver dinheiro, paga, se não tiver, não paga. O importante é colaborar com as pessoas, tá? Pode colocar aí 27 998438163. Perfeito.
Um grande abraço, Edson. Obrigado pelo carinho. Estamos aí. Tamo junto. Devolvendo a palavra para o Roque. O Roque está com o áudio desligado, Roque. Abre o áudio, por favor. Devolvendo a palavra, obrigado. Isso aí. Queremos, então, em nome do FOPECT, aí, que é o Fórum Permanente das Comunidades Terapêuticas do Rio Grande do Sul, Dr. Silvestre, agradecer a sua honrosa presença, participação e essa exposição dessa vasta busca aí pelo conhecimento e compilado agora também neste livro, que com certeza o senhor vai ter algumas surpresas boas aí do nosso estado aí, e eu quero ser um desses, né, de buscar este livro aí, nós poder usar também com a sua permissão, dentro do contexto, com certeza vai ser muito produtivo e importante aí, relevante na qualidade do programa de recuperação, né, e hoje, às vezes, a gente ouve alguns profissionais que buscam às vezes até impressionar, como se a ciência descobriu algo e daí vão buscar a confirmação na Bíblia e tal, mas na verdade o senhor traz o contrário, né? O senhor traz uma confirmação científica do que a Bíblia já está dizendo acerca do ser humano, né? A identidade como filho de Deus, e que perdemos essa identidade pela queda do nosso patriarca Adão e Eva lá, né, nossos patriarcas, né, mas graças a Deus que podemos trabalhar com total liberdade dentro das comunidades terapêuticas, essa área da espiritualidade, e com certeza cada um respeitando a metodologia, mas sem isso nós não temos recuperação, nós sabemos muito bem, né. Então, nosso muito obrigado, doutor Silvestre, forte abraço aí, Deus abençoe o senhor, sua família e o trabalho que o senhor desenvolve. Obrigado, Roque, pelo carinho, pela atenção. Você falando isso, eu lembro das primeiras comunidades depois que Jesus morreu e ressuscitou, né? As primeiras comunidades cristãs eram comunidade terapêutica, né? E foi o Pentecostes ali, né? A gente precisa fazer esse Pentecostes aí nas comunidades terapêuticas. Isso aí. Temos junto, né? Comungamos da mesma visão, né? Graças a Deus. Pessoal, então, nós estamos indo para o encerramento aí do nosso FOPECT. Queremos... são 16 horas e 22 minutos, nós passamos um pouco, mas foi um assunto muito gostoso, muito importante, né? Vamos deixar, então, as considerações finais, começando, então, pode ser agora o contrário, iniciamos pelo Rodrigo, mas agora iniciamos pelo Evaldo e paramos no Rodrigo, e depois eu faço a minha fala final aqui, 1 minuto e meio, cada um. Bom, gostaria, primeiramente, agradecer, né, ao doutor Silvestre pelas ótimas colocações, né, e comentei até no chat ali do FOPECT, essa esperança, essa dedicação, esse trabalho e essa busca pelo conhecimento no método de tratamento, né, nos métodos de tratamento disponibilizados nas comunidades terapêuticas, é extremamente importante para a nossa evolução, né, como comunidade terapêutica. Obrigado pela sua fala, agradecer também por todas as informações trazidas pelos demais colegas, esse conjunto de informações, essa união, né, no sentido de melhorias para as comunidades terapêuticas, tanto no âmbito jurídico, com a assessoria do Marcelo Lemos, que nos trouxe algumas informações legais, quanto nas organizações também que estão em pauta, né, no governo federal, no governo do estado, é importante. Obrigado por todas as informações trazidas e até a próxima. Contem comigo. Vamos, Marcelo Lemos e Edson. Bom, eu quero cumprimentar o Silvestre, né? É um privilégio conhecê-lo aí. E queria te dizer uma coisa, Silvestre, que digamos assim, eu me relacionei muito, me identifiquei muito com a tua fala, porque há pouco tempo atrás, num dos nossos fóruns, eu fazia exatamente uma exposição sobre esse tema. Quem sou eu, né? Que é a grande dificuldade da identidade do dependente químico. Quem somos nós também que tratamos e cuidamos deles? Então,
quando se pensa num só dependente químico, não como uma ilha, né, mas quando você projeta isso para 20, 30, 40, 50 pessoas num ambiente, como é que você consegue tratar tudo isso, né, num conjunto só, né? A grande dificuldade de você tirar a pessoa do mundo, mas a maior dificuldade ainda é tirar o mundo dela, né? Trazer para dentro de um espaço, uma comunidade terapêutica e tirar o mundo dela, é a maior dificuldade, né? Você até consegue tirá-las do mundo, você consegue tentar mudar alguma coisa nelas, mas o mais difícil é você realmente mudar, né? A dificuldade maior é essa. Mas eu queria cumprimentar o Silvestre também pelo fato que a nossa comunidade terapêutica, grupo de grandes amigos em Cristo, aqui em Gravataí, ela nasceu exatamente no Espírito Santo, né? Foi lá num lugarzinho chamado Nova Almeida, onde eu morei muito tempo, amo o Espírito Santo, lá que eu tive o meu filho, veio a óbito, lá foi assassinado, e lá nasceu a nossa comunidade terapêutica, lá nasceu uma luta, né? Uma causa que até hoje a gente persegue em prol da vida, né? Não pudemos fazer nada naquele tempo. Um dos sonhos meus que eu tenho até hoje é montar uma comunidade terapêutica no Espírito Santo. Foi um projeto de vida, mas não deu ainda. Mas a gente fica feliz em ver como tem pessoas que estão buscando, através do conhecimento, através da ciência, né, do autoaperfeiçoamento, ferramentas para ajudar o dependente químico. Eu acho que essa é a maior vitória que a gente tem, né? Eu lembro que quando eu comecei o nosso trabalho, eu fui buscar também ferramentas, instrumentos e conhecimento. Eu fui buscar em Bauru, lá com o Edmundo, né? Eu fui buscar na Cruz Azul. A gente vai buscar o conhecimento para lidar com as pessoas, porque nós somos falhos, né? Como ser humano, nós somos falhos. Nós também temos o pecado em nós como uma dependência, né? Que nós temos que lutar todos os dias. Então, obrigado, Silvestre. Veio muito a calhar. É um tema altamente importante para ser tratado em comunidade terapêutica, porque gera uma reflexão por parte do próprio dependente químico para que ele encontre a sua verdadeira essência. Eu creio que a maior dificuldade dele é essa, né? O processo de autoafirmação para que ele possa voltar à sociedade e voltar a resgatar a confiança, principalmente da família, né? Que é o principal objetivo nosso na busca pela restauração do dependente químico. Então, obrigado a todos que nos assistiram, obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui, obrigado pela presença do Evaldo, um prazer ter você conosco também, Evaldo. E estamos juntos na luta aí, né? Estamos juntos. A nossa luta, a gente costuma dizer que não é somente por uma causa, é uma causa, mas não é só por ela, é basicamente pela vida humana acima de tudo, né? A gente não quer, muitas vezes, que uma mãe, que um pai sinta a mesma dor que a gente sentiu. Então, a gente luta por causa disso, para que haja vida, né? E nós temos aqui na fazenda hoje, ainda estava conversando com ele, um menino de 18 anos. Eu costumo dizer que o jovem de 18 anos é o homem de 60 amanhã. Então, quando eu tenho um de 60 aqui na casa, eu faço um olhar para o outro. Olha, você pode não chegar a 60 se continuar no caminho das drogas. E aquele de 60 eu faço ele olhar para o 18 para entender que aquele de 18 era ele ontem. Se ele tivesse tido a mesma coragem de enfrentar o problema aos 18 anos, ele não estaria conosco com 60. Mas ainda assim, é um vitorioso, porque está buscando ajuda mesmo com 60 anos. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Foi um privilégio. Edson. Quero agradecer a todos aí pela presença, né, até o final. Muitos nos acompanham desde o início, né? Então, obrigado também a quem chegou depois e estará aqui disponível, né, tudo que foi falado nessa tarde no nosso fórum. Então, temas importantes, temas atualizados, né? Nós estamos aí sempre fazendo o fórum a cada 2 meses. O próximo fórum, provavelmente nós teremos, se Deus quiser, será presencial, né?
Se não, ainda nós estaremos aqui de forma virtual, o que também tem sido bastante satisfatório, porque não deixamos de atualizar as comunidades terapêuticas a respeito de tudo aquilo que vem sendo colocado, né, de dificuldades para que o segmento possa transpor, né. Nós tivemos aí a pauta sobre os adolescentes, né. Eu acho que o próximo fórum ou um próximo momento mais, nós temos aí 3 meses pela frente para poder resolver essa questão, né, do impedimento da suspensão dos adolescentes em comunidade terapêutica. Então, nós teremos assunto aí para o próximo fórum, né? Não foi possível abordar tudo aqui como deveríamos ou poderíamos, mas é bom sempre ficar aquele gostinho de quero mais, né? Porque assim a participação ela é motivada, e nós só conseguimos avançar e conquistar tudo que conseguimos até hoje pela unidade, pela participação de todas as CTs. Então fica também, né, a reflexão da importância da participação das comunidades terapêuticas, né? Nós temos aqui mesmo, no grupo do FOPECT, nós temos aproximadamente 100 a 120 comunidades terapêuticas que desde o início do fórum participam ou esporadicamente ou assiduamente. Tem alguns que nunca perderam um fórum, né? São aquelas comunidades que são mais atuantes no segmento e que têm valorizado esse trabalho, mas todo o segmento acaba sendo beneficiado pela nossa unidade. Então, a unidade é a nossa bandeira. O fórum ela prega a unidade entre as federações, entre as comunidades, independente da variação dos seus métodos ou modelos. Nós estamos aqui para servir, né, e servir com qualidade. E a nossa unidade é o que garante o nosso crescimento. Então, fica aí, né, a nossa mensagem para que o segmento possa oferecer cada vez mais a participação das CTs e que o próximo fórum possa ser um sucesso, né? Com cada vez mais a participação de todos. Nós, enquanto aí com o FENACT, né, estamos aí buscando, através das federações, uma resposta jurídica a essa questão dos adolescentes. Então, gostaria de agradecer às federações que aqui estão, né? A FECTERS, a Cruz Azul, a FEBRACT, a FETEB, né? E hoje nós não tivemos aqui a participação do Desafio Jovem do Brasil, né? Na pessoa do nosso querido pastor Tanarel, que está, né, com algumas dificuldades, mas também dizer que contamos também com esta federação integrante desse colegiado aqui. Então, muito obrigado a todos, né? Uma ótima ainda resto de semana para todos. Que Deus abençoe. Rodrigão? Eu gostaria de saudar e parabenizar o Dr. Silvestre pela brilhante apresentação e aproveitando a minha consideração final, gostaria de fazer duas proposições. A primeira seria de nós termos uma live, talvez aqui em 10 ou 15 dias, algo nesse sentido, com o Dr. Silvestre, para lhe dar mais tempo para falar sobre este tema, que é um tema muito bacana. Eu acho que traz benefícios aí para todas as comunidades, né, de poder ter mais tempo de explicitar os seus estudos, falar sobre este tema. Então, essa seria uma primeira proposição que eu gostaria de deixar para o fórum, né, de termos uma live específica, dando-lhe oportunidade para falar mais sobre esse tema. Eu fiquei, de fato, muito intrigado, com muitas perguntas, muitas coisas para a gente poder ter tempo de poder explorar esse tema com ele. Eu acho que seria muito bacana. E uma outra proposição que eu gostaria de deixar aos colegas é de retomarmos as reuniões do nosso fórum presenciais. Eu acho que nós podemos, com todas as precauções
de prevenção à transmissão do Covid, mas eu gostaria de abrir aqui, né, essa possibilidade com os colegas para pensarmos ou deliberarmos, ou pelo menos pensarmos para depois deliberarmos em colegiado, sobre retomarmos as reuniões presenciais, porque eu acredito que elas dão também uma representatividade maior para o nosso segmento, né? E se houver a possibilidade, inclusive, de fazermos dentro dos espaços que já foram ocupados anteriormente, como o Palácio do Ministério Público, a Assembleia Legislativa, onde a gente possa reunir, né, nosso segmento para tratarmos desses temas que são tão importantes, porque a gente sabe que no virtual, às vezes as pessoas acabam não acompanhando todo o tempo, acaba, né, dividindo um pouco da atenção e não dá uma atenção devida, às vezes, para temas e assuntos tão importantes, e às vezes no grupo ali nós vemos o pessoal, às vezes até com um certo tom de desespero, pedindo informações, e às vezes essas informações elas já foram até trazidas e trabalhadas pormenorizadamente aqui nesse espaço. Então, deixo essas proposições aí para os colegas. Agradeço a participação também aí de todos os colegas das federações, né? É sempre uma alegria estarmos juntos nesse espírito assim que há de comunhão, né? Gostaria só para finalizar de deixar um versículo que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Acho muito bacana essa passagem do Salmo 51, porque traz uma condição, né, de primeiro termos um coração puro, um espírito reto, para depois ensinar pessoas, ajudar pessoas. Eu acho que essa deve ser a nossa pauta. Primeiro, Deus acessar e trabalhar o nosso coração, termos nosso coração limpo, purificado, termos a nossa vida, né, em dia, para daí então poder fazer algo em prol do próximo e este algo ter um resultado positivo na vida dessas pessoas.